Atenção, o vídeo de hoje é um audiobook, então você pode assistir, mas pode também só ouvir, e preferencialmente de fone de ouvido, tá bom? Conto de Pedra, de Daniel Coutts. Noxus chegou aos portões de Qimir antes mesmo de o exército desfalcado ter tempo de enterrar os mortos. Do alto das muralhas, Colm Onren, capitão da guarda quimirense, observava a montagem das duas tendas militares compridas e retangulares, uma a cada lado dos portões. Naquele curto tempo, não havia detectado nenhuma fanfarra, nenhum júbilo. Só os sons do trabalho, formigas construindo uma colônia. Menos gente do que eu esperava. Marsh Daya, seu imediato, franziu o senho. Cercava-os a geada matinal, um tufe diáfano que cobria as montanhas. Colm pôs as mãos calejadas nas ameias de pedra talhada com esmero. As muralhas tinham sido construídas pelos pais de Qimir, um lembrete a ambos do valor de sua terra. A maior parte da força seguiu para o próximo campo de batalha, respondeu Colm, observando dois soldados corpulentos que carregavam um concho enorme, para uns 12 cavalos. Esperava ter de abrigar os noxianos, providenciar casa e comida enquanto negociavam os termos. Mas aquele exército já trazia seu próprio lar nas costas, e numa velocidade ímpar transformaram em porto seguro o descampado que cercava as muralhas. Que pena, Marsh meio falou, meio cuspiu. Como esperava que os comentários do amigo fossem meras palavras, mas a escuridão da derrota amarga anuviava sua voz. Ficaram sentados em silêncio, olhando os mensageiros do Império. Marsh soltou uma gargalhada cáustica. A única coisa que respeitam é a força. E se nós lançamos mãos de toda a nossa força nos montes, cortou Colm. E não deu para conter a enxurrada de Noxus. Acabou a batalha, Marsh. Franzindo o senho, Marsh alisou a pedra. Passamos esse tempo todo livres deles. E se a gente aproveitar a vantagem para confundir o inimigo, hein? Se mostrarmos que a gente não tem medo, talvez assim eles nos respeitem. Passar a vida inteira na pedreira e ensinar uma lição simples a Colm. Como você quebra a pedra ou a pedra quebra você. Noxus arremetera contra Qimir, tal qual o mar de ressaca que varre o litoral. Ao capitão restava apenas garantir que pelo menos uma parte de Qimir resistisse ao puxão da maré. Não, disse Colm a Marsh. Faz décadas que Qimir observa o avanço de Noxus em nossa direção. Nossa liberdade tem sido conquistada através da vantagem territorial e da generosidade comercial. Agora só temos que suportar. Irrequieto, Marsh fechou a cara, revoltado com a resignação na voz de Colm, ou com o medo dessa perspectiva de futuro. Colm se levantou, se alongou, descendo as escadas foi conhecer seus novos mestres. No meio da manhã, a névoa recuou, desvelando a apatia melancólica dos soldados quimirenses que se arrastavam, um a um, para a tenda de comando noxiano. Diante dos portões, Colm cumprimentava em silêncio cada par de olhos das fileiras. Havia pouco tempo que ele era capitão, mas já bastava para que se sentisse um misto de responsabilidade e fracasso em relação a todos eles. O mínimo que podia fazer era cumprimentá-los. Um dos últimos a passar foi Marsh, junto a um grupo de soldados de carreira, o que, em Qimir, significava batedores e caçadores, gente habituada a escaramuças curtas, a entrar em confronto já com a retirada planejada. Como sentiu um arrepio repentino ao notar a luz peculiar nos olhos do amigo, um gesto conspiratório com a cabeça. O grupo estava calado, mas projetava ressentimento no ar à sua volta ao passar. Como fosse postar ao lado deles, esperando para ser julgado. A tenda se abriu e a comandante noxiana saiu, inspirando com satisfação o ar revigorante da manhã. Estava protegida do frio por uma capa pesada de pele avermelhada. Tinha a cabeça raspada, exceto pelo longo rabo de cavalo que acimava seu crânio. A idade lhe vincava a tez, e os olhos verdes aqueciam um sorriso de orelha a orelha. Robusta, transbordava energia,
parecia que seu corpo estava sempre pronto para ação. Quando passava, Colm notou que os noxianos se aprumavam, de orgulho ou de medo, e à mesma distância dava para sentir a aura de controle que emanava do comandante. Altiva encarou os melhores soldados de Qimir, exaustos demais para se perguntar o que faziam ali. "Vocês são bem parrudos", disse ela, olhando as tropas e dando uma risada rouca. A ironia era que, por mais alto que fossem, ela ainda era mais alta do que a maioria. O orgulho retesou a espinha de Colm, e sua voz se projetou em meio à multidão. Todo mundo que é capaz de usar uma picareta cumpre turnos de trabalho na pedreira. É assim as gerações. Faz bem para a saúde. Ela o encarou e Colm sentiu um nó na garganta. Engoliu seco, contendo o impulso de se encolher. A comandante assentiu. "Vocês vão se sair muito bem na linha de frente." Colm reprimiu um resmungo. Ela seguiu para o candidato seguinte, mas ele ergueu a mão para contra-argumentar. "Nosso povo não foi feito para a linha de frente." O pouco burburinho que restava morreu completamente quando ele se continuou. "Somos escultores, mineradores, não soldados. Armadilhas, disfarces, o terreno. Essas são nossas armas." Ela forçou passagem para a primeira fileira de quimirenses e parou desconfortavelmente perto de Colm. Mas havia um certo divertimento em seus olhos ao dizer: "Sei muito bem como vocês lutam. Meus homens disseram que você foi o líder na batalha. Colm, né?" Alegre, a voz dela trazia uma certa rouquidão pelo uso. Cravou no rosto dele seu olhar arguto, esquadrinhando cada fibra, sondando a aptidão para a batalha. Colm sentiu que ela analisava os ombros largos e fortes. Muitos anos labutando na pedreira, as mãos firmes talhadas sob o olhar atento de um mestre escultor. A postura destra, adquirida na infância cheia de aventuras nas pedreiras alcantinadas. "Como eu temia, eles só nos veem como soldados para usar na guerra." "Por pouco tempo", confirmou ele. "Assumi o comando quando o nosso ancião foi derrotado. Coisa de 5 dias atrás." Após um longo instante, ela olhou nos olhos, ergueu o queixo e disse para todos os ouvirem: "Quebradores de pedra, nossos artífices de guerra penaram para romper as defesas que vocês edificaram. Nos últimos dias, nossas investidas pareciam paz contra a pedra. Ninguém é capaz de resistir a Noxus, mas eu sou testemunha. Vocês foram um adversário tão formidável quanto qualquer outro." Em sua última palavra, ecoou um estrondo, o som de cada soldado noxiano fincando em uníssono o cabo de lança no chão. "Ha! Fui eu que ensinei isso", disse a comandante. Então pousou a mão pesada no ombro de Colm e apertou com certa força. Ele notou algo em seus olhos, identificação, compreensão talvez. "Sou Hama, sua nova comandante, e você é meu novo tenente." Aliviou a força do aperto, chamando-o em seguida. "Bem, vamos marchar em breve, e ainda temos muito o que fazer." Os fundadores de Qimir ergueram um grande salão havia muitas gerações, perto da pedreira que fornecera matéria-prima para as fundações. A rivalidade pastoril entre as tribos se desdobrou em comércio e brigas fronteiriças. A pedra fornecia aos fundadores força, abrigo e diligência. Passaram as tradições aos filhos e histórias às famílias. A pedreira foi a fonte sobre a qual os quimirenses construíram sua identidade. Dava para ver que, para o mestre artífice de guerra de Noxus, tudo aquilo era só um monte de pedra. "E vocês nunca acertaram um veio d'água?" perguntou ele a Colm, com voz aguda e ávida. Era alto, mas magro como um varapau. Em vez de casacos e armadura, vestia uma túnica simples e carregava a tiracolo uma frouxa bandoleira com ferramentas. Sua aura energética fazia frente às lufadas geladas de vento que sopravam por cima dos alcantis de pedreira. Em todo o norte não havia páreo para a mina de pedra mais antiga de Qimir. Uma pirâmide invertida entre 3 montanhas altas, as encostas talhadas em aclives sutis. Do topo de uma delas, Colm e o artífice de guerra avistaram as montanhas a leste, a floresta ao norte e as muralhas na cidade, que ficavam uma curta caminhada para o sudeste. "Tem um aquífero aqui perto", respondeu Colm,
apontando para um amontoado de poços no topo de um monte do outro lado da pedreira. Somos cuidadosos. Fizemos umas escavações mais a leste e algumas se alagaram. Esplêndido, esplêndido! E vocês extraem basicamente o quê? Pedra, sabão, alabastro, argila, calcário e ardósia. Encontramos uns veios de granito, mas estão perto demais do aquífero. Não é seguro explorar. Uau! Não tem uma única falha nessa mina inteira. Vocês são bons mesmo. O artífice agachou e inclinou por cima da encosta, correndo os dedos longos pela rocha. Fechou os olhos e respirou fundo, como se quisesse absorver a sabedoria da pedreira. Levantou-se após um momento. Não cavaremos mais aqui. Não precisamos de pedras sedimentares. Mas uma mina de granito tão ao norte é uma recompensa e tanto para os nossos esforços de guerra. Colm não encolou o entusiasmo, muito menos o riso dele. É com essas rochas que ganhamos a vida. Até Noxus compra cantaria nossa. Bem, falou o artífice rindo, mas com olhar sério. Pois trate de me mostrar os melhores veios. Fazer Noxtora para marcar cada uma de nossas estradas é uma verdadeira arte. Estamos sempre querendo mais escultores talentosos. Conheço seus monumentos. Se notou o tom hostil que Colm empregou na sua última palavra. O artesão o ignorou, assim como o Frei. Uns troços altos e simples. Nossos escultores são artistas. Seriam desperdiçados assim. O artífice, no entanto, já se afastava rumo ao caminho de volta. Ainda melhor! Esse tipo de artesão é capaz de transformar a arte em indústria, dobrando a produção dos menos inspirados. Eu já vi com meus próprios olhos. Uma pedreira perigosa tão perto da cidade. Metade dos artesãos ocupados em fazer monumentos do Império. Como franziu sem, porém seguiu em silêncio para o caminho que levava de volta aos muros. Então esse será o futuro de Kemet? O que vocês cultivam aqui? Um bastão fino de madeira tocou um mapa aberto com cuidado sobre a mesa no grande salão de Kemet. Como encarou o documento? Um retrato de seu lar feito de tinta e pergaminho. Com suas linhas finas e caligrafia firme, o mapa era extremamente preciso, reduzindo cada lugar ao seu valor exato em termos de defesa e recursos. Como se perguntou quanto tempo a artífice de guerra noxiana ficaria infiltrada ali, fazendo-se de mercador ao viajante enquanto registrava cada detalhe de Kemet para quando o Império a tomasse. Como avaliou a pessoa segurando o bastão? Uma mulher de cabelos compridos com um longo casaco de couro. Pelo feitio da peça, era da região, e uma mala cheia de documentos e penas. Seus olhos perscrutavam um mapa com uma atenção obstinada, feito uma coruja à caça de ratos numa campina. Como foi acometido de uma crescente desconfiança, ainda mais do que na batalha, pela mulher que guardava a miniatura do lar dele em uma capa de couro. Flores, respondeu após um minuto de silêncio. Interessada, ela mexeu a sobrancelha e se inclinou por cima do mapa, descartando de vez a cadeira. Medicinais ou aromáticas? Demarcamos alguns acres para remédios e ervas. Todo o resto são flores. Decorativas? O comércio com Noxus sempre foi uma guerra, lutada com blefe e escambo, necessidade e escassez. Mas ele estava diante de uma especialista que não negociava com réis, grãos e dinheiro. Cidades, muralhas, fronteiras eram moedas dela. Diante de sua cidade que jazia aberta e exposta sobre a mesa, como lançou a mão do conhecimento, a última arma que lhe restara. No geral, nós as usamos para fazer tinturas, mas as flores têm significados diferentes. O cultivo tão ao norte não é fácil, e nossos vizinhos têm muita demanda. Meu bisavô contava a quem quisesse ouvir que, uma vez, um maço de lírios azuis nos trouxe a vitória contra a cidade de Morin, antes mesmo da guerra começar. Colm herdara do pai a paixão pelas tintas, e o jardim de sua própria casa era alvo de admiração e inveja. Isso é, antes de acabar negligenciado por completo em virtude da guerra. Foi apontado vários trechos do mapa e explicando onde cresciam determinadas espécies, quantas gerações tinham levado para conseguir cada coloração, quais flores davam tinta que não empalideceria sobre calcário ou sobre folheiro. Transmitiu a artífice de guerra como aquela sabedoria era essencial para Kemet e seus parceiros comerciais.
Ela ouviu sem reclamar, absorvendo cada palavra com seus intensos olhos de coruja. Ao fim da exposição, a artífice pegou um giz e fez uma anotação. Você tem mesmo motivo para se orgulhar. Essa terra é muito boa, o que é bem raro tão ao norte. Vamos usá-la para cultivar ervas medicinais. Colm contraiu os lábios e então disse: Estamos falando de um trabalho de gerações aqui. Levaria tempo demais para ensinar essa arte. Ao sul da capital já há muitas regiões com flores silvestres que dão tinta. Vocês vão passar a importar os pigmentos e plantar remédios aqui. É mais fácil transportar pelas nossas fronteiras. Noxus deveria deixar sua marca em Qimir com um cinzel. Em vez disso, estava golpeando com uma marreta, destruindo as verdadeiras preciosidades para alcançar as joias que havia por baixo. Se mudarem isso, vocês vão afetar todo o restante de Qimir. Noxus ganharia muito mais se deixasse o nosso povo fazer o que passou tanto tempo aperfeiçoando. A comerciante abriu a capa de couro bruscamente e guardou o mapa, enrolando com habilidade. Agora vocês fazem parte do Império. São parte de Noxus, e Noxus é parte de vocês. Tudo que dá para produzir mais barato em outro lugar vai deixar de ser feito aqui. É para o bem da sociedade. É para o bem da sociedade. Toda vez que oferecia conhecimento, sugestões, conciliação, era isso que Colm ouvia. Lembrou-se das palavras de Marsh. Talvez Noxus achasse que não tinha nada a aprender com um povo derrotado. Sua força equivalia a um conhecimento insuperável. Tudo que Colm queria era resistir, abandonar qualquer tentativa de cooperação e dizer: Não, soldado de papel. Vamos continuar fazendo nossas tintas, continuar celebrando os frutos do nosso trabalho duro como fazemos há gerações. Vocês não vão conseguir pôr preço na nossa alma. Mas para fazer isso, só havia um caminho, o que terminava em mais guerra. Se a mulher notou nele algum traço daquele conflito, não deu sinais de satisfação. Colm a encarou por mais de um instante e deu-se meia volta. E se foi. As muralhas de Qimir não eram altas, mas o terreno à volta da cidade era irregular, de modo que pareciam imensas para Colm e seu grupo de antigos soldados, que seguiam por uma rua de paralelepípedos ao longo da borda oriental da cidade. O cemitério ficava logo do lado de fora, em uma pequena depressão, cercado em estátuas do passado, como a estátua de seu pai e da amada esposa de Marsh. Antes de marchar, eles adicionaram estátuas novas, despedindo-se do que haviam fornecido. É isso então? A gente ensina tudo que sabe para esses malditos, dá nossos melhores artesãos e cava onde eles mandam. A troco de quê? Disparou Marsh, que seguia ao lado de Colm. Colm não conseguiu conter a gargalhada. Marsh sentia raiva, mas ele próprio só conseguia sentir resignação. De continuar vivendo, eu acho. Marsh também deu uma risada, rouca, grave e agressiva. Vivendo como noxianos, virando bucha de canhão no exército deles. Pra mim não basta, meu amigo. Sejamos quimirenses orgulhosos ou não sejamos nada. Bom, esse vai ser um leve experimento. Saber se vocês realmente apoiam a ideia, se vocês gostam dessa situação aqui. E se vocês realmente gostarem. E se vocês realmente gostarem, deixa um hashtag parte 2 aí embaixo, para eu saber que eu devo continuar com a história. Senão isso aqui ficaria com 1 hora de duração e meio que não vai rolar se é um experimento. Precisa dar certo primeiro para eu pegar e falar, ok, eles vão querer o conteúdo todo. Bom? Então é isso por hoje. Obrigado por ter assistido, ouvido. E até a próxima. 争い合って壊れかかったこのお茶目な星